Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem, se tivesse na altura de suas condições, que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12. Hoje nós vamos estar falando da terceira igreja da Ásia Menor. Nós já falamos da primeira igreja, da segunda igreja, hoje é a terceira igreja da Ásia Menor, que se constitui a igreja de Pérgamo, Nós falamos da igreja de Éfeso, Depois nós falamos da igreja de Esmirna, que foi semana passada. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo se encaixa na nossa igreja do século atual, é o que veremos no decorrer do desempenho dessa mensagem. A palavra de Deus, ela diz assim: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, na qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, no qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim, tens também os que te seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra branca, um novo nome escrito, na qual ninguém, senão aquele que recebeu, conhece. Queridos irmãos, a carta dessa igreja de Pérgamo, ela vai nos fornecer uma informação que todos terão que obter. Todos terão que obter essa informação, porque afinal de contas, todo cristão, igual eu disse, está envolvido em uma grande missão, que é representar o reino de Deus e que é mostrar para todos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor que salva. E nesse ensinamento, na qual, se Deus me permitir, eu digo se Deus me permitir, porque não sou eu que mando, é o Senhor é que manda na sua igreja, é o Senhor é que fala profundamente com o seu povo. Se o Senhor me permitir, eu estarei
mostrando passo a passo sobre cada um desses rugimentos que foram falados nessa noite, através dessa leitura. A igreja de Sardes, meus irmãos, ou seja, a igreja de Pérgamo, né? Porque nós estamos na terceira igreja, que eu virei a página aqui. A igreja de Pérgamo, a gente só vai ver falar de Pérgamo somente nas cartas do Apocalipse, né? Porque Pérgamo significa pergaminho, né? É uma igreja que começou as escritas. A igreja de Pérgamos, ela se encontrava numa situação difícil por todos os lados. Os vizinhos da igreja ou da cidade de Pérgamo praticavam idolatria e eles davam honra aos governadores romanos, né? Os cristãos, eles não abandonaram a verdade do Senhor, né? O único verdadeiro soberano não foi abandonado por eles. Mas tinha naquele local tantas influências de falsas doutrinas que teve um impacto tão negativo na igreja que ia poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivava os irmãos a praticar a idolatria. E nesse contexto, Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. Essa igreja de Pérgamo, né, igual eu disse, o único livro no Novo Testamento que cita a cidade de Pérgamo, ou seja, a igreja de Pérgamo, é o livro do Apocalipse. E com a ajuda dos romanos, essa igreja, ou seja, essa cidade de Pérgamo, ela ganhou a independência do Seleucida, né, que em 190 a.C., passou a fazer parte do Império Romano, né, a partir de 133, né, durante de mais de 200 anos, ela foi uma capital da província romana da Ásia. E ela teve, meus irmãos, a maior biblioteca, fora a de Alexandria, que ficava no Egito, né? Porque foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituído por papiros, né? E nós vemos que a palavra que é endereçada à igreja de Pérgamo é daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada, ela representa o poder para julgar e para castigar. Jesus é o dono dessa espada, né? Tem muitas pessoas que acham que essa autoridade aqui, que essa espada aqui, seria o governo de Roma, ou seja, os imperadores romanos. Mas não é. Essa espada, ela vem da autoria de Jesus, que tem poder de julgar, né? E Jesus, ele fala: eu conheço o lugar que vocês estão habitando. Esse lugar é o trono do diabo, ou seja, é o trono de Satanás. Meus irmãos, os cristãos em Pérgamos,
era vizinho do diabo. Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo, que sabia muito bem as circunstâncias divinas naquela cidade. Porque desde 29 antes de Cristo, essa cidade foi um local de um templo que era dedicado a Roma, né, o imperador Augusto, né? E nesse lugar tinha uma idolatria oficial do governo romano. E mais tarde, ele foi elegido por outro templo para honrar os imperadores romanos, que era Trajano, né, que foi um severo perseguidor. Além desse templo, lá tinha também um culto que era endereçado, um culto imperial, que era do Império Romano. E o povo de Pérgamo adorava outros deuses, né? Eles tinham participação nos cultos pagãos, eles chegavam até adorar outros deuses, tais como Zeus, como Atenas, como também Dionísio, né? E nós encontramos em Pérgamo uma mistura de poderes do mal, religiões falsas e poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam o seu sacrifício endereçado para Satanás, né? Paulo ele até fala disso em 1 Coríntios 10, eu acho que no versículo 19 e 20, né? Os discípulos de Cristo, eles conheciam um único Deus, né? Que era o único Senhor. E nesse contexto, o Senhor Jesus dizia assim: e que serve o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, né? Jesus ele elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamos, que foram fiéis da fé de Jesus, mesmo sobre a perseguição intensa, né? Ele falava assim: a minha fé, né? Ou seja, a fé em Jesus é a palavra de Cristo revelada ao homem, né? Que a Bíblia é sagrada, que eles não abriam mão, igual eu disse no começo do culto. Eles não abriam mão de examinar, né? Judas ele combate essa heresiologia em Judas 3. E a citação Antipas é mencionado somente aqui também. É evidente que Antipas foi um mártir, que foi martirizado, provavelmente na própria congregação de Pérgamo. Ou seja, ele estava pregando o culto, dando ensinamento para os fiéis. A tropa imperial do Império Romano, os pretorianos, entrou na igreja e assassinou o pastor na frente de todo mundo, Antipas. Ele foi morto entre eles na cidade, onde Satanás habitava, né? Antipas, ele se mostrou fiel até a morte. A mesma palavra usada para descrever Jesus, né? Que está escrito em Apocalipse 1 e no versículo 5, né? Que com o tempo passou a ser usado para identificar pessoas que morreram pelos seus testemunhos e pela sua fé. Assim usamos a palavra mártir, né, que são os martirizados por amor da palavra de Cristo Jesus. E Jesus continua a falar com esta igreja, ouvintes: eu tenho todavia contra ti algumas coisas, né? Ele não tinha só uma, ele tinha algumas coisas. E qual é essas algumas coisas?
apesar da perseverança desses cristãos em Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação que estava em Pérgamo. Ele se mostrava tolerante e, em relação à falsa doutrina, especialmente 2 erros citados nessa carta. Quais são esses 2 erros? Doutrina de Balaão. A descrição aqui da doutrina de Balaão refere-se na história do Velho Testamento, que eu posso acreditar que todos aqui são leitores da Bíblia, que se encontra no livro de Números capítulo 22, a partir do verso 25, eu creio que até o 31, né? E no final dos 40 anos que se passaram de peregrinação de Israel no deserto, eles chegaram perto de uma terra prometida, né, que era a terra de Canaã, e eles se acamparam numa campina chamada Campinas de Moabe. E os moabitas e os medianitas ficaram amedrontados com o povo de Israel. E Balaque, ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão, ele desistiu de sua maldição, mas ele procurou outra maneira de vencer esse povo, que era o povo de Israel, porque ele deu um conselho a convidá-los a participar de uma festa que estava rolando uma idolatria. Nessa festa tinha carnalidade, idolatria. Era uma festa que envolveu muitos israelitas. Envolveram na faixa de 24 mil israelitas. Olha o tamanho dessa festa, igreja. Era uma festa muito grande. Ela envolveu muitas idolatrias, muitas imoralidades. Né? Deus mandou uma praga lá. Por que Deus mandou uma praga? Porque Balaão falou assim, olha, eu tentei amaldiçoar, mas Deus trocou na minha boca a palavra da maldição em troca de uma palavra de bênção. E acaba que eu fui amaldiçoar e abençoei ainda mais o povo que saiu do Egito, que anda no deserto com a protetiva mão de Deus. Só que eles são homens e eles não são anjos. O conselho de Balaão para Balaque. Eles são homens, não são anjos. Eu posso acreditar que se o senhor Balaque conseguir arrumar uma dessas mulheres bonitas que tem aqui em Moabe, perfuma elas, põe nelas um traje, uma veste indecente, sensual, e manda muitas, mas eles são muitos, eles são 24 mil, manda todas que você tiver aqui, lá no meio deles, sensualizar eles, que eles vão prevaricar com essas mulheres. Ah, não deu outra. O povo de Israel começou a adorar ídolos porque isso agradava as mulheres, né? Elas convenceram eles. Não, que isso? Só hoje? Amanhã vocês pedem perdão? Só hoje? Irmãos, nós temos que ter muita atenção em tudo que a gente faz. Porque talvez o só hoje possa ser só hoje mesmo. Talvez você pense assim, eu vou pecar agora e vou pedir perdão, porque a misericórdia ainda está instalada ao meu favor, né? E às vezes a pessoa morre em pecado, né? Não dá prazo de pedir a misericórdia ou perdão. E aí está o risco da perca da salvação. Foi o que aconteceu com esses judeus aqui, ó. Porque Deus irou tão forte que ele matou 24 mil
israelita. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava, que apenas a doutrina sobre as pessoas cristãs não é apenas um ensinamento sobre o que Jesus ensinava. Essa doutrina de Balaão, ela considera a importância deste fato em relação ao texto de Tito, capítulo 2, e no versículo 10, ou seja, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 João capítulo 9. Se alguém for além dos ensinamentos que foi dado por Jesus, não tem aprovação de Deus. Então, na igreja de Pérgamos, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivava o povo a tolerar doutrina, religiões errôneas, até participando de idolatria e de prostituição. As suas doutrinas foi basicamente igual à ideia atual dos pluralismo, que era junto de duas religiões, que era a doutrina de Balaão e também a doutrina de Nicolaítas. A doutrina dos Nicolaítas, né? A Bíblia, ela não identifica essa doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaítas. E ele elogia Éfeso, ou seja, Efésio, por rejeitar esses ensinamentos, né, que está no livro de Apocalipse 2 e no versículo 6. Então, infelizmente, a igreja de Pérgamo, ela tolerava esses falsos mestres. Deus, meus irmãos, ele condena a tolerância das falsas doutrinas. Às vezes, homens têm grande valorização a unidade entre pessoas dentro de uma congregação, ou até uma congregação diferente, que desvaloriza a doutrina pura de Jesus Cristo, né? Que tolera falsos ensinamentos e até pratica proibidas situações como imoralidades, como idolatria, né? Mas insiste-se em persistir nesse erro, né? Que o próprio Jesus traz lá um castigo à unidade que estiver nessa prática, né? Porque entre os discípulos é importante mais a pureza da palavra, é mais importante a paz entre os homens, né? Que Tiago fala 3 de Tiago no versículo 17. E uma igreja que serve Jesus, ela é necessariamente rejeitada pelos falsos mestres, né? Com as suas falsas doutrinas, né? Portanto, você que gosta de falar a verdade e ensinar a verdade, você deve pesquisar a fundo fontes que vai te dar grande êxito na hora da combatência dessas práticas errôneas. Irmãos, essa palavra está sendo tão aprovada que eu estou aqui sozinho onde eu estou e uma garrafa acabou de mexer sozinha aqui perto de mim. A garrafa mexeu sozinha, não tem como ser outra coisa a não ser o inimigo querendo interditar esse momento. Tanto que Deus, ele quer que eu fale dessa doutrina, o tanto que ele quer que o povo de Deus ouve isso, né? Aí ele continua, portanto, arrepende-te, senão contra eles pelejarei,
Portanto, arrepende-te, senão contra eles pelejarei. O arrependimento aqui, ele é exigido da igreja, porque a igreja tolerava falsos mestres, a igreja tolerava os professores das doutrinas de Balaão e das doutrinas de Nicolau, que eram nicolaítas, né? Que precisava arrepender também de uma igreja que tolerava falsos professores e se tornava cúmplice do pecado. Se ele não se arrepender, Jesus disse, Jesus usará a espada de 2 gumes para trazer o castigo sobre ela quem? Sobre aquela igreja. Porque ele fala assim, quem tem ouvido, ouça isso aqui que eu estou falando. Né? Como ele falou para todas 7, Jesus ele chama no convite para cada uma dar atenção, né? Que essa atenção seja para cada um prestar atenção no que estava sendo dito ali, né? Jesus ele quer que todo mundo dê atenção à devida palavra que estava sendo colocada para eles. Aí depois ele fala para os vencedores. Ele fala assim, ao vencedor, todas as cartas também incluem promessas, né? E vitória daqueles que persistem até o final, né? Que receberão a recompensa. Porque nessa carta, a bênção vem para o vencedor, que é descrito da parte do próprio Jesus, em 2 partes. Quais são essas 2 partes? Uma das partes se chama maná escondido. Aquele que recusarem a qualquer participação das mesas dos demônios seria sustentado pelo maná de Deus e do Senhor Jesus. Esse maná de Deus e do Senhor Jesus é o maná dado pelo Pai, né? Que está em João capítulo 6 e no versículo 31 até o 65. Ele sustenta os fiéis e lhe dá a vida. A mensagem de Jesus, ela continua oculta para o sábio deste mundo, né? Que Paulo fala em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao 10. A segunda parte dessa promessa é a pedrinha branca com um novo nome escrito. O novo nome, meus irmãos, escrito, né? Frequentemente sugeria uma nova direção de vida, especialmente uma pessoa abençoada por Deus. Por exemplo, Abrão, eu preguei isso um dia para trás. Abrão se tornou Abraão. Foi o próprio Deus que mudou o nome dele. Sarai se transformou em Sara. Jacó se transformou em Israel ao encontrar com Deus, em lutar com ele no vale de Jaboque. Nós vemos que no livro de Isaías, no capítulo 62, no verso 2 e 4, desamparada e desolada, recebe nomes novos na minha delícia. E desposada, mostrando a bênção estar com Deus. A pedrinha branca, ela pode incluir vários significados, meus irmãos. Conforme os costumes, né, os costumes da época,
A pedrinha branca, ela foi usada para indicar a inocência de uma pessoa que era acusada de crime, né? E Jesus, ele inocenta os seus seguidores e ele ausenta os seus fiéis de qualquer julgamento. Então essa pedra branca, ela era dada para escravos que eram libertos, para mostrar que agora eles tinham a sua cidadania. E os fiéis, eles não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadão de uma pátria celestial, que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, né? Que foi usada pelos romanos como tipo de ingresso para alguns eventos que Jesus permitia os fiéis entrar na presença para o seu banquete, né? Que era necessário ter esse convite, essa pedrinha. E também foi dada aos vencedores de uma corrida vitoriosa, que era uma batalha de corrida vitoriosa, uma batalha dos fiéis, que são vencedores, que receberão o prêmio da soberana vocação, né, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. E para concluirmos essa mensagem, nós devemos emitir imitações e perseverança que tiveram os discípulos, né, da igreja de Pérgamo. Não os que erravam, mas os que, por amor de Cristo, às vezes eram até martirizados, né, mantendo firme nas suas fé, mesmo encarando ameaças dos perseguidores, né? Mesmo no tempo que devemos notar que alguns negligenciavam, outros se responsabilizavam diante de Deus. Se nós servimos um Deus puro, nós devemos manter a defesa dessa doutrina pura, né? Que ele revelou que qualquer doutrina que não incentive a idolatria ou a imoralidade, ou que venha do diabo, ou que procure o maná que vem de Deus, que sustenta para sempre, né? Ou seja, o homem e a mulher de Deus que quer andar com Deus, ele tem que ter conhecimento bíblico. Ele tem que conhecer a Bíblia, porque é a Bíblia que nos aproxima de Deus. João capítulo 5 e no versículo 39, que é a Bíblia que nos aproxima de Deus. Errei-vos, 5:29, errei-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Porque são ela que de mim testifica. De mim quem? De Jesus. Meus irmãos, nós estamos, já estou caminhando para o final, nós estamos caminhando na reta final. O momento está próximo. A qualquer momento Jesus vai voltar. Das profecias que Jesus nos mostra que através da Bíblia Sagrada, quase todas elas se cumpriu. A última profecia que está para se cumprir, ela está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 16, que o mesmo Senhor, que descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que estiver vivo, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiver vivo será transformado em corpos incorruptíveis. Vai ser no momento, no abrir
e piscar de olho, que nos fala Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 e 52. Será no abrir e piscar de olho. Então vale a pena nós preservarmos na doutrina, né? Não ficar muito olhando para A ou para B, porque nós não temos o poder de julgar e nem muito menos de consertar a igreja, né? Tem pessoas que ficam, essa igreja está toda torta, essa igreja está toda errada, essa igreja está fria, né? Quem esquenta a igreja não é o pregador, quem esquenta a igreja é o adorador, né? Se a sua adoração é fiel, pode ter gelo lá dentro, o seu coração está fervendo, a sua alma está prontificada para encontrar com o seu Deus. Porque você não foi lá para ver quem prega errado, você não foi lá para ver quem serve errado, quem veste errado, quem anda errado, quem pratica erro. Você foi lá para adorar, para buscar o seu Senhor, para prestar culto de adoração a Ele. Então, meus irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos rejeitar aquilo que impede a nossa entrada no céu e vamos preservar essa transparência que nos dá acesso no maná escondido e na pedrinha branca. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Vou estar abrindo oportunidade aqui para perguntas.